Todos os homens condenam e castigam os que eles consideram criminosos. Os atenienses, teus concidadãos, tão bem como os demais. Assim do que disseste, se interfere que os próprios atenienses são de parecer que a virtude pode ser adquirida e ensinada, né? Ainda permanece uma dificuldade suscitada por ti, a respeito dos homens virtuosos, a saber por que motivo os homens virtuosos ensinam a seus filhos tudo o que depende de professores e os deixam sábios nessas matérias, porém na virtude em que eles se distinguem não os deixam superiores a ninguém? Sobre esse ponto, Sócrates, não te apresentarei uma história, prefiro expor. Reflete no seguinte: há ou não há uma coisa que necessariamente deve participar todos os cidadãos, para que possa substituir a cidade? A resposta tal qual é o que poderá resolver a dificuldade em que te aleias, ou nada mais o conseguirá. Se essa coisa existe, e se essa qualquer coisa não é nem a arte do arquiteto, nem a do ferreiro, nem a do oleiro, porém justiça, temperança, santidade, que em uma só palavra eu designaria como virtude. E é uma qualidade que todos devem possuir e com a qual terão necessariamente de ajeitar-se para fazer o que quer que seja, ou desistir do intento. Se quem não a possui, seja criança, ou seja homem e mulher adultos, terá de ser castigado para que com o castigo se torne melhor, sendo expulso por incurável da cidade ou condenado à morte, o que resiste aos ensinamentos e o castigo. Se as coisas que se passam desse modo, por sua própria natureza e, apesar disso, os homens bons ensinam a tudo aos seus filhos, menos esse ponto, considera quão extraordinária deve ser a conduta de tais homens bons, que eles estão convencidos de que tal virtude é capaz de ser ensinada, tanto particularmente como em público já o demonstramos. Começando de pouquinho desde pequeno, enquanto vive, a criança é instruída e educada nesse sentido. Desde que ela compreende o que se lhe diz, a mãe a ama, o preceptor e o próprio pai conjugam esforços para que o menino se desenvolva da melhor maneira possível. Toda palavra e todo ato lhes enseja a oportunidade para ensinar-lhe o que é justo e o que é injusto, o que é honesto e o que é vergonhoso, o que é santo e o que é ímpio, o que pode e o que não pode ser feito. Depois, os enviam para a escola e recomendam aos professores que cuidem com mais rigor dos costumes do menino, do que o aprendizado das letras e da cítara. De seguida, entregam-nos os pais aos professores de ginástica, para que fiquem com o corpo em melhores condições de servir o espírito virtuoso, sem virem a ser forçados por fraqueza de constituição a revelar cobardia tanto na guerra como em situações como semelhantes. Quando sai da escola, a cidade, por sua vez, os obriga a aprender leis e a tomá-las como paradigma de conduta, para que não se deixe levar pela fantasia a praticar qualquer malfeitoria. Da mesma forma que procede o professor primário com os alunos que ainda não sabem escrever, traçando com seu estilete as letras e depois pondo-lhes nas mãos a tábua, e os obriga a escrever de acordo com o modelo apresentado. Qual é a razão de degenerarem muitos filhos de pais excelentes? Aprende também isso. Não é nada de admirar se está certo o que eu disse há pouco, que este assunto a saber, a virtude para que essa cidade subsista, não deve ser privativo de ninguém. Se as coisas se passam desse modo, como rigorosamente acontece, examina o problema com relação à profissão ou conhecimento que bem te parecer. Se para que a cidade pudesse substituir fosse necessário que todos soubéssemos tocar flauta, dentro da capacidade de cada um, e tanto em casa como em público, uns ensinassem os outros a tocar flauta e infligissem castigo aos que não conseguissem tocar bem, sem que ninguém se furtasse de ensinar o que sabe, tal como procedemos com relação ao conhecimento das leis e da justiça, sem fazer mistério do que sabe, como se dá com o ensino de outras artes. Pois a todos nós, quero crer, aproveita a justiça e a virtude dos demais, razão de dizer e ensinar de bom grado aos outros toda a gente o que é justo e legal. De qualquer forma, todos saberiam tocar flauta em comparação com os ignorantes, que nada entendem dessa arte. O mesmo se dá no presente caso. Um indivíduo que se te afigure o mais injusto de quantos se criaram no convívio de homens submetidos à lei é justo e conhecedor dessa matéria, quando comparado com pessoas que não tiveram nem educação, nem tribunais, nem leis, nem qualquer outro fator de natureza compulsória que os obrigasse a cultivar virtudes. Só te mostras agora tão exigente, Sócrates, porque todo mundo é professor de virtude, na medida de suas forças. Por isso imaginas que não há professores. Do mesmo modo, se perguntasse onde estão os professores da língua grega, não encontrarias um só. Digo mais, se procurasses quem pudesse ensinar aos filhos de nossos artesãos a arte em que seus próprios pais já lhes ensinaram, na medida que eles, companheiros de ofícios, eram capazes de fazê-lo,
Um professor nessas condições, Sócrates, que os levasse mais longe, não se me afigura muito fácil de encontrar. Ensinar os ignorantes é facílimo, não só virtude como tudo mais. Por isso devemos alegrar-nos quando aparece alguém de capacidade para fazer-nos avançar por pouco que seja no caminho da virtude. Por isso estabeleci a seguinte modalidade de pagamento. Depois de haver alguém tomando lições comigo, se estiver satisfeito, paga-me a quantia combinada. Caso contrário, entre no templo, ali declare sob juramento quanto acha que vale os conhecimentos adquiridos comigo e deposite essa quantia. Ó filho de Apolodoro, como te sou agradecido por me teres convidado para vir aqui. Eu daria tudo para ouvir o que acabei de ouvir de Protágoras. Até esse momento eu estava certo de que não dependia do esforço humano deixar bons os homens. Agora convenci-me do contrário. Porém, permanece uma pequena dificuldade, que Protágoras de certo irá resolver facilmente, após haver discorrido sobre tanta coisa com tamanha proficiência. Se alguém consultasse sobre este assunto alguns dos nossos oradores políticos, talvez ouvisse idêntico discurso da boca de Péricles ou da de qualquer outro dos mais facundos oradores. Todos eles, porém, no instante que lhes apresentassem qualquer objeção, comportam-se como livros, ficam sem saber o que responder e incapazes de formular a menor pergunta. O nosso Protágoras, pelo contrário, é tão capaz de produzir discursos longos e belos, conforme o provou neste momento, como de responder por maneira concisa quando interrogado, e de esperar pela resposta ou de recebê-la, no caso de ser ele quem pergunta, o de que muita pouca gente é capaz. Agora, Protágoras, para ter tudo só me falta uma partezinha de nada, no caso de te dispores a responder-me. Dizes que a virtude pode ser ensinada. Se há quem esteja em condições de convencer-me disso, és tu. O que me deixou perplexo enquanto falava, completa em minha alma esse pouquinho que ainda falta. Disseste que Zeus enviou aos homens a justiça e o pudor. Por outro lado, em muitas passagens de tua exposição, fizeste referência à justiça, à temperança, à santidade, como se tudo isso, em conjunto, não fosse senão uma única coisa: virtude. Explica-me isso, agora com mais particularidades. Se a virtude é de fato algo completo, vindo a ser partes dela a justiça, a temperança e a santidade, ou se todas essas qualidades, como disse há pouco, são apenas nomes diferentes de uma única unidade. É só isso que eu desejo saber. A essa pergunta, Sócrates, é muito fácil responder. A virtude é um todo e as qualidades que te referiste são parte desse todo. Da mesma forma em que as partes do rosto são partes, a boca, o nariz, os olhos, as orelhas, ou como as partes do ouro que não diferem uma das outras e do conjunto, a não ser pela grandeza e pequenez. São como as primeiras, Sócrates. É o que eu penso. Como se relacionam com todo o rosto em suas diferentes partes. E os homens? Uns recebem uma parte dessa virtude e outros outra parte. Ou será forçoso receber o conjunto quem receber uma das partes? De alguma forma, pois há muitos homens corajosos que são devassos, como há homens justos que não são sábios. Então a sabedoria e a coragem também são partes da virtude? Sem a menor dúvida, a sabedoria até é a parte mais importante. E cada uma dessas partes é diferente das demais? Sim. E possui cada uma delas propriedade peculiar, como acontece com as partes do rosto? Os olhos não são como as orelhas, nem têm as propriedades dessas, como não são iguais entre si as demais partes, nem com relação às propriedades, nem com tudo mais. Acontecerá o mesmo com as diferentes partes da virtude, não se assemelhando umas com as outras, nem em si mesmas, nem quanto às suas propriedades? Evidentemente deve ser assim. É o que se conclui do exemplo apresentado. Isso mesmo, Sócrates. É o que se dá. Sendo assim, nenhuma das outras partes da virtude é como o conhecimento, ou como a justiça, ou como a coragem, ou como a temperança, ou como a santidade? Não. Ora bem, examinemos juntos o que vem a ser cada uma dessas partes em separado. Comecemos pelo seguinte: a justiça é alguma coisa ou não é nada? A mim, pelo menos, parece-me que é alguma coisa. E a ti? A mim também. E então, se alguém me perguntasse a ti: Protágoras e Sócrates, dizei-me se essa coisa que há pouco vos referistes à justiça é justa ou injusta. Eu, de minha parte, responderia que é justa. E tu? Qual seria o teu voto? Igual ao meu ou diferente? Igual. A justiça é a mesma coisa que ser justo.
É o que eu responderia a quem me interpelasse daquela forma. Não dirias o mesmo? Diria. E se em seguida nos perguntasse essa pessoa, não dizeis que há também santidade? Responderíamos afirmativamente, quero crer. É certo. E afirmais que essa santidade é alguma coisa? Daríamos idêntica resposta, não é verdade? Exatamente. Sois, portanto, de opinião que a coisa assim constituída é o mesmo que ser ímpio ou que ser santo? Nessa altura eu receberia mal a pergunta e lhe objetaria. Fale com mais senso, amigo. Nada poderia ser santo se a própria santidade não fosse santa. E tu? Não lhe responderias dessa maneira? Perfeitamente. E se em prosseguimento nos perguntasse essa pessoa, que foi o que disseste há pouco? Ter-vos-ei ouvido bem? Se mal não me lembro, afirmastes que as partes da virtude se relacionam entre si, de forma que cada uma delas é diferente da outra. Eu, do meu lado, lhe diria, não há dúvida que ouvistes precisamente isso. O que não está certo é afirmastes que eu fui o que disse. Foi Protágoras quem respondeu nesse sentido. Eu só fiz apresentar a questão. E no caso de ele perguntar, é verdade o que ele diz, Protágoras? Afirmas que há diferentes partes da virtude que não se assemelham entre si? Foi isso que disseste? Que lhe responderias? Forçosamente, Sócrates. Teria de concordar. E depois de semelhante concessão, Protágoras, que lhe responderíamos se ele insistisse em perguntar? Logo, não sendo suscetível a santidade de ser justa, nem a justiça de ser santa, porém algo que não é santo, como seria a santidade algo que não é justo, é o mesmo que dizer que a santidade é injusta e a justiça ímpia. Que lhe responderíamos? De minha parte, pelo menos, eu lhe diria que a justiça é santa e a santidade justa, e no que te diz respeito, também se me permitisses, lhe daria a idêntica resposta, que a justiça é a mesma coisa que a santidade ou algo muito semelhante, e que com toda probabilidade a justiça se parece com a santidade e a santidade com a justiça. Vê agora se te oporias a que eu respondesse dessa forma ou se compartilhas a minha maneira de pensar. A meu ver, Sócrates, a coisa não me parece tão simples para que possamos conceder que a justiça é santa e a santidade justa. Quero crer que entre a duas há uma certa diferença. Mas que importa isso? Se assim o quiseres, seja santa para nós a justiça e justa a santidade. Isso não. Não estou pedindo que discutamos na base de se assim o quiseres ou de se for do teu agrado. Porém apenas entre mim e ti. Quando digo eu e tu, é na convicção de que a proposição será mais bem fundamentada no caso de deixarmos o si de lado. Está bem. A justiça tem alguma semelhança com a santidade, porque, de algum jeito ou de outro, uma coisa sempre se parece com outra. Entre o preto e o branco há pontos de contato, assim como entre o duro e o mole, e com todas as coisas que não se afiguram opostas entre si. Até mesmo as partes de que há pouco falamos, como de propriedades específicas que diferiam uma das outras, a saber a parte do rosto, de algum jeito ou de outro, se aproximam e se parecem umas com as outras, de forma que poderias aprovar, se assim quisesses, que todas elas se assemelham entre si. Porém, não é certo chamar semelhantes as coisas que se apresentam alguma semelhança, nem dizer que são dessemelhantes as que sob certos aspectos se distinguem, por menores que sejam os pontos de referência. Para ti, então, o justo e o santo se relacionam de tal modo que só apresentam um pequeno grau de semelhança? Não é bem isso, mas também não é o que pareces imaginar. Está bem. Uma vez que tal assunto ou que me afigura não te agrada, deixemo-lo de lado e examinemos outro ponto de tua exposição. Dás o nome de insensatez a alguma coisa? Sim. E essa coisa não é precisamente o oposto da sabedoria? É o que eu penso. E quando os homens se conduzem com acerto e sobriedade, és de opinião que sejam temperantes quando procedem desse modo, ou serão quando fazem o oposto a isso? São temperantes. É pela temperança que são temperantes, não é verdade? Necessariamente. E não é também certo que os que não se conduzem direito procedem loucamente, não sendo temperantes enquanto se comportam desse modo? É também o que eu penso. Sendo assim, proceder insensatamente é o oposto do proceder com temperança? Exatamente. Logo, o que é feito insensatamente é feito pela insensatez. E o que é com temperança é feito pela temperança? Isso mesmo. E não é certo que é feito fortemente o que é feito com força e debilmente o que é feito com debilidade? Sim.
E o que é velozmente feito é feito com rapidez e o lentamente com lentidão. Sim, E quando é feito do mesmo modo, é feito pelo mesmo princípio. E quando por maneira contrária, por princípio contrário? é isso que eu penso. Muito bem. E o belo, ele existe? Existe. E haverá o que se lhe opõe além do feio? Nada mais. E agora, existe o bem? Sem dúvida. E pode haver alguma coisa que se lhe oponha a não ser o mal? Não. E então, não há na voz o que se domina agudo? Sim. E que poderá ser contrário ao agudo, se não o grave? Nada mais. Cada contrário, portanto, só tem um contrário, não muitos. Sim. Ora bem, recapitulemos tudo que aceitamos até aqui. Admitimos que cada contrário só tem um contrário, não mais. Admitimos. E que o que é feito de modo contrário é feito por princípio contrário? Sim. Admitimos também que o que é feito loucamente é feito por maneira contrária à do que é feito com temperança. Isso mesmo. O que é feito com temperança é feito pela temperança e o que é feito loucamente pela loucura. Exatamente. Logo, o que é feito de modo contrário é feito por um princípio contrário. Não é isso? Exatamente. Uma coisa é feita pela temperança e outra pela loucura? Sim. De maneira contrária? Perfeitamente. Então, por princípios contrários. Certo. Nesse caso, a loucura é o contrário da temperança? Parece. E não te recordas que há momentos concluímos que a loucura era o oposto da sabedoria? De fato. E que cada contrário tem apenas um contrário? Sim. Então, Protágoras, qual das duas proposições será preciso rejeitar? A que reza, cada contrário só tem um contrário? Ou a que assevera ser diferente da temperança, a sabedoria e ambas partes da virtude? E que não somente são diferentes em si mesmas, como em suas propriedades, tal como se dá com as partes do rosto? Qual das duas proposições será preciso rejeitar? Juntas, as duas não fazem boa música, não afinam nem se harmonizam. E como poderiam harmonizar se é forçoso que cada contrário só tenha um contrário, não mais de um, enquanto a loucura, com ser uma só, se nos apresentou com dois contrários? Não é verdade, Protágoras? Ou não é assim? É isso aí. Desse modo, viriam a ser a mesma coisa a sabedoria e a temperança? Abocado a justiça e a santidade se nos revelaram como quase idênticas. Vamos, Protágoras, não desanimemos, prossigamos na análise até o fim. É de parecer que um indivíduo injusto é temperante ao cometer injustiça?